Isso aqui comigo vai. Deus é amor. Pegando uma frase bíblica. Deus é amor. Ponto. Ele ama. Não. Não, ele é amor. Não, também não é. Primeiro, já começo a reagir aqui. O rapaz que está entrevistando o Edson Toshio, ele não é ateu. Quem não é ateu, quem acredita em um Deus, vai ter esse tipo de pensamento. Deus, ele é amor. Que amor, hein? Não é amor, ele seria um sádico, um maluco, um psicopata, alguém que gosta de ver os outros se matando. Então, se ele existisse, ele seria isso. Eu sei que não existe. Mas por que a cadeia alimentar é ruim em si? É ruim assim. É só- Porque você é tem que só matar que os é. outros pra você sobreviver, só isso. Mas é só o que é. Qual o problema? Então, Apresentando Atualiza com Anthony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Então, somente de volta com vocês com mais um pequeno rodízio de cortes aqui no canal Atualiza com Anthony Galvão. São dois caras que eu sempre tenho priorizado aqui. Pode ser que eu mude trazer argumentos deles para o Atualiza. O Jason Ferrer, do canal Além da Fé, que é meu amigo particular, e o Edson Toshio, que não é ainda meu amigo particular, porque eu nem conversei com ele ainda em WhatsApp. Eu o tenho como um amigo e um grande apoiador do nosso meio. Então não faço aqui prioridade somente com aqueles que são meus amigos particulares. Eu trago também aqui sobre o Fábio Sabino, que não é meu amigo particular ainda. Eu trago aqui algo sobre Aline Câmara, sobre Elaine Souza, já trouxe aqui o chileno e vários. Então não só priorizo o Jason Ferrer, eu também trago muito sobre o Edson Toshio, porque eu acho que esse cara, ele tem sido um representante muito grande aqui no Brasil para nós ultimamente, por ter ido nesses podcasts e apresentado as ideias dele e sendo confrontado até pelos próprios donos dos podcasts. Foi uma entrevista bem respeitosa, mas tinha hora que parece que o calor subia um pouco no podcast Iron Studios, que eu vou deixar aqui o link do canal dele. Vou deixar o link aqui do canal dele e também o link do canal do Edson Toshio. Mas vou estar reagindo uma fala do Toshio e do rapaz aqui, o dono do podcast, no momento que esquentou um pouco a questão, para que a gente possa entender. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, porque a minha reação é muito importante também. Isso é importante aqui, quando eu dou pausa e eu falo. Então agradeço a vocês pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal Atualiza, que é um canal que tem tendência de crescer até mais do que os outros. Ok? Tem tendência de crescer até mais do que os outros pelas matérias que eu trago aqui. Vamos para os cortes desta entrevista do Edson Toshio, que aconteceu não tem muito tempo. Uma parte principal, eu trago os cortes exclusivos aqui de coisas que as pessoas passaram batidas e não viram. Vamos para os cortes. Pensando Porque no lembra mundo que eu te como ele falei, é, o começo pensando da no conversa eu mundo deixei como claro uma coisa pra ti. Deus é impossível de se sequer pensar. Então eu nem perco tempo com isso. Eu tô fazendo exercício contigo por nossa conversa e tudo Sim, mais. sim. Mas pensa aqui comigo, vai. Deus é amor. Pegando uma frase bíblica. Deus é amor. Ponto. Ele ama. Não. Não, ele é amor. Não, também não é. Primeiro, já começo a reagir aqui. O rapaz que está entrevistando o Edson Toshio, ele não é ateu. Quem não é ateu, quem acredita em um Deus, vai ter esse tipo de pensamento. Deus, ele é amor. Que amor, hein? Que amor. Assistir cenas. E o rapaz aqui não percebe isso, né? Assistir cenas. Cara, é cada cena que tem. Que nem o YouTube aqui permite. Mas Deus assiste tudo. Tranquilamente. Violência contra criança, violência contra seres humanos, pessoas que se matam, pessoas que se enforcam. Eu fiz um vídeo para o canal Pilastra da Verdade,
Eu coloquei a thumbnail só porque eu coloquei assim uma figurazinha de um cidadão na corda. Só é uma figura, um desenho. O YouTube não aceitou a thumbnail e me deu uma advertência. Claro, não deu advertência no canal, mas me deu um pequeno esporro, né? Uma pequena bronca. Eu fui lá e tirei. O próprio YouTube tirou, eu fui lá e coloquei. O YouTube, ele tem isso, as diretrizes do YouTube. Mas Deus assiste cada cena, né? Tá tudo certo, Deus assiste. Deus é amor. O rapaz aqui falou que Deus é amor. Porque até eu pegaria que não é. Por quê? Porque eu pego a realidade. Não. Assim, digamos que Deus existisse. Ele é amor? Não, digamos que ele existisse. Sim. Pela realidade, eu pego somente a cadeia alimentar. E eu falo, não é. Olha só. Isso aqui é morticínio completo. Então, assim, não é amor. Ele seria um sádico, um maluco, um psicopata, alguém que gosta de ver os outros se matando. Então, se ele existisse, ele seria isso. Eu sei que não existe. Mas por que a cadeia alimentar é ruim? Em si. Ora, é ruim isso. É só- Porque você é tem que só matar que os é. outros pra você sobreviver. Só isso. Mas é só o que é. Qual o problema? Então, Quando um leão come pensando uma zebra, ele tem moral pra dizer coitada da zebra? Não, ele tá cumprindo aquilo que é. Ele tem que comer, porque senão ele não vai sobreviver. A gente Pronto. não- Olha pra onde esse rapaz tá levando o papo dele, cara. Ele tá dizendo que o leão come a zebra, né? O animal come a zebra, mas ele não tá nem aí pra dizer coitada da zebra, porque ele não sabe o que é isso. Mas Deus sabe, né? O Deus dele sabe. Puta que pariu, cara. Será que pra zebra tá sendo legal ela ser estraçalhada ali pra se tornar alimento de outro animal? Isso aí não é culpa da zebra, também não é culpa do leão. É culpa de quem? É minha, a culpa é minha. Dos ateus, a culpa. Ah, Deus não tem culpa de nada. Ah, ele fez tudo desse jeito, né? Não seria mais fácil colocar a apetite na cadeia alimentar do leão outro tipo de alimento? Folha de árvores, capim, qualquer outra coisa. Por que o boi pode comer capim e o leão não? Ele não poderia colocar na cadeia alimentar do animal que tem que engolir outro animal, assim como a serpente. Outros animais são mortos para alimentar outros animais. Não podia colocar na cadeia alimentar. Ah, mas você está determinando o que Deus deveria fazer? Sim, se eu não, isso aí eu não consigo engolir, eu não vou adorar uma coisa que eu não sei o que é. Ou por que isso? Não tem explicação. Então é difícil, moça, esse pessoal que acredita mesmo. Tem que aquilo matar os que é. animais? Quando a zebra come a relva, é o que é. A relva não pergunta pra zebra, porque a vida, ela tá se... De novo, se tudo é matéria, e eu tô contigo aqui, tudo é matéria, tá tudo só se renovando. É só a forma que impressiona. Por que que impacta merda. tanto ser desse jeito? Exatamente, porque a gente só tem essa vida e a Então- gente não quer morrer, a gente quer viver da melhor forma possível. Agora, não é estranho agora? não querer morrer? Não querer morrer? Não é estranho uma bactéria fugir do fagócito, cara? Se a coisa mais natural de todas as coisas é a evolução morte. da hora, né? Mostrando exatamente porque, basicamente, aquilo que a evolução, a biologia vai Isso. trazer, que a gente basicamente está aqui procurando se multiplicar, ou simplesmente reproduzir e sobreviver. Então, desde o momento que tem essa ideia da vida, a gente está tentando sobreviver. E não é muito louco a gente se perguntar sobre a morte, sobre como todas, assim como aquela pergunta de todas, porque veja bem, a coisa mais natural é a morte. Olha só, ele falou que a coisa mais natural é a morte. Mas observa, moço, esse rapaz aqui tá sendo muito respeitoso com o Edson Toshio, ele tem a fé dele. Mas observa, cara, que ele quer colocar Deus num cenário. O cenário tem que ter um Deus. É isso que ele quer colocar. Então ele vai começar a justificar tudo que está na natureza como se fosse normal. Ele falou aqui que a coisa mais natural é a morte. Se existisse um Deus, vamos colocar na mente isso, vamos pensar, vamos analisar. Se existisse um Deus, que ele é toda a vida, ele é vida em tudo, vida, só vida. De onde vem a influência da morte? Por que teria que ter a morte? Ah, tem gente dizendo, Antônio, mas na verdade a morte não existe. A morte, as pessoas dizem que a morte é apenas uma passagem. Peraí, gente. Peraí. Se a morte não existisse, de fato, por que o próprio livro fala o tempo todo da morte? O salário do pecado é a morte. O crente, ele refuta ele mesmo quando ele diz que a morte não existe, é apenas uma passagem. O salário do pecado é a morte. Você sabia que tem religião que defende morte eterna?
Não defende inferno, de sofrimento eterno, mas defende morte eterna. A Adventista do sétimo dia defende inferno por um período, que é o que o Rodrigo Tripa fala, mas depois morte eterna. Morte eterna para quem não vai ter a salvação, para quem não vai ficar do lado dele e do Malafaia lá em cima no paraíso, da mentira. Coitado de Rodrigo Tripa. Então esse rapaz aqui, ele tá tentando colocar Deus nesse cenário e não quer ouvir o Toshio, porque o Toshio aqui ele tá falando de realidade, do dia a dia, de razões que o ser humano tem que aceitar. Não é questão de não aceitar. Se não aceitar, vai viver na mentira. É encarar a realidade. A coisa mais natural é a não vida. Responde até a tua pergunta lá. Por que então simplesmente não morre ou deixa de existir? Porque o nosso próprio ser biológico, digamos assim, ele não deseja isso. Eu quero me matar. Tapa a respiração. Quem que falava? É Sadhguru. Não sei se você conhece Sadhguru. Gosto dele. Então ele pega lá e fala assim, não, pode ver, você pensa que você quer se matar? Segura a sua respiração e fica aí. Você vai ver o que vai acontecer com o seu corpo. Ele vai ficar doido querendo viver, buscando ar. Entendeu? Na verdade, você não quer se matar. Exato. O seu corpo quer viver. Porque, de acordo com toda essa parte biológica que você falou bem, isso é o que a gente está querendo. A gente quer sobreviver. Então, mas a gente quer fazer isso. É que você citou, assim, a gente você citou Deus como sádico, porque você olhou a criação e vê a carnificina tudo bem. Você vê a carnificina da criação, ou seja, da biologia e tal. Você fala, cara, Deus é sádico. Mas eu olho e falo assim, por quê? Por que não é amor aí? Aí que tá. Quando você vê como biologia, como algo natural... O cara tá colocando amor na carnificina. Por que não é amor aí? Vocês entenderam o que é a crença? O que é o teísmo que vem da infância? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui, para concordar com o Toshio, claro. Vou falar uma coisa aqui muito séria mesmo, e muito racional. Só se você não quiser. Se você não quiser, tá tudo certo. É você que vai escolher. Se você passar a vida inteira aceitando e defendendo que há um Deus, tem uma coisa que você tem que aceitar, que não é uma coisa boa esse Deus, que é um ser do mal. Ele não é um ser do bem. Porque se você pegar e fazer ali, filtrar tudo que acontece, principalmente aqui na humanidade, que é a humanidade onde tem a vida. Nós sabemos que tem a vida, não sabemos que tem vida em outro planeta, mas com certeza deve ter, mas não sabemos disso ainda. Se você pegar e filtrar maldade e bondade, vamos lá, vamos saber o que é bondade e o que é maldade, começando pela natureza, a própria natureza. Depois entra pela humanidade o ser humano. Eu tenho certeza absoluta, só se você for burro ou burra, que não encontrar o que eu vou falar pra você. Eu tenho certeza absoluta, se você passar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses filtrando tudo e colocando o que é mal do lado de cá, o que é bom do lado de cá. Você acha que o que é bom vai ser mais? Você vai encontrar, no mínimo, 98%. Vou colocar só 2% para o bem, cara. Tudo de mal, do que não presta. Então, se você vê muito mais maldade do que bondade, Deus não é coisa boa. Se Deus existir. Então o cara tem que aceitar isso. Dizer, não, eu aceito que Deus existe, mas Deus, com certeza, ele tem tendência mais para o lado mal, para nós aqui, para nossa visão da Terra, do que do bem. Então é isso que teria que ser explicado caso esse Deus exista. Então é muito mais fácil, mais vantagem você dizer não tem Deus nenhum nesse cenário, tudo é mal mais do que bom, porque a natureza não é obrigada a ser perfeita e a tendência é essa, e você tem que estar do lado bom, mesmo sendo apenas 2%. É isso que se deve pensar. Não tem como, gente, acreditar que há um Deus assistindo cenas que a gente vem falando aqui e vem vendo o que está acontecendo. Não tem como Deus assistir uma cena dessa. E ele já... Não é que ele está assistindo no momento que está acontecendo, não. Ele assistiu antes de acontecer, porque ele já vê o futuro. E outra coisa, ele vai continuar assistindo eternamente, porque ele vai continuar vendo o passado. Você está entendendo onde nós levamos a nossa ideia e nossa indagação? Não tem sentido. Faz parte. Ótimo. Faz parte. Agora o que não faz parte? Então, agora eu vou fazer uma coisa diferente. O que não faz parte?
Do quê? Do natural? É. Não, tudo é natural. Inclusive a Não. evolução do cosmos e tudo é natural. É natureza. O naturalismo, inclusive, O que vai é mostrar natural? isso, Você né? amar ou não amar? Então, aí vai definir o que é amor. O amor, basicamente, Como é uma você série de reações como químicas que você tem. Você é Edson. Não importa os outros. Eu tô falando de você, na sua experiência. O que é natural, amar ou não amar? Eu acredito que Você seria, tem depende filhos? da coisa. Você tem filhos? Tem. Ótimo. Então você olha pros seus filhos. O que é natural, você amá-los ou não? Não, olha só, deixa eu finalizar aqui. Amar ou não amar? A pergunta que ele faz aqui pro Edson Toshio, que eu vou responder do meu jeito. Edson Toshio vai responder do jeito dele. O que é natural? Amar ou não amar? Ah, ele quer que o Edson Toshio diz natural é amar. Amar e não amar não tem nada a ver com natural, com a expressão natural. Amar é também da nossa natureza. Ou não amar é da nossa natureza. Por exemplo, eu era religioso, crente da igreja, mesmo naquele engano lá, eu amava. Eu amo os meus filhos, a minha família, e não quero fazer o mal jamais contra nenhum deles, e nem ninguém. Mas amar mesmo, eu amo os meus filhos. Deixei de ser religioso, continuei sendo ateu e continuo amando, porque tá na minha natureza. Tá na minha natureza. Então, é natural isso pra mim? Na minha natureza sim, mas pra alguém não. Então não cabe a palavra natural amar ou não amar. Cabe a questão de ser, característica de cada ser que existe. É isso. Natural é amar. Ótimo. Você proteger. Se é natural amar, É. por que natural é amar? Pra nós, na Mas só existência, pra pra nós. Pra nós da existência, animais e tudo, você vai ver, né, que isso aí acontece inclusive com os animais, ele procura proteger os Isso, seus e tal. isso. É instintivo nosso. Isso. Né? Então você reparou que é o amar? Eu olho pra É que a gente natureza, define quando o leão como tá amar, comendo né? a zebra, ele tá cumprindo a vida. É o amor acontecendo. Puta que pariu, cara. Olha o que o cara tá dizendo. Quando o leão tá comendo a zebra, ele tá cumprindo a vida. É o amor acontecendo. Que amor, hein? Puta que pariu. Que amor maravilhoso. Ele tá amando ele, esquecendo da zebra. Puta que pariu, cara. Quando ele tá comendo a zebra, sabe por que o leão come a zebra? Porque o leão, ele foi desenvolvido em um ambiente em que ele tem que comer aquilo para sobreviver, porque ele não tem apetite de comer outra coisa. Ele não tem apetite de comer folha de árvore. Porque a natureza dele é aquela. Ele tem que comer uma outra vida. E a outra vida está morrendo porque ela não tem a força que tem o leão. Se tivesse a força que tem o leão, não deixaria. E outra coisa, e se fosse o contrário, o leão fosse mais fraco do que a zebra, e a zebra tivesse a natureza de comer dali, o apetite de comer carne, ia fazer o contrário. Agora, por exemplo, se o leão pode comer a zebra, por que a zebra também não pode comer o leão? Porque zebra não é carnívora. Vocês estão entendendo a imperfeição aí natural, mas a natureza não é obrigada a ser perfeita. Então isso, o cara tá dizendo que isso é amor. Puta que pariu, cara. Que merda. Quando eu olho pro meu filho e tô cuidando dele, é o amor acontecendo. Ah, e Quando outra eu deixo coisa, de amar, eu não já não é diria que natural. eu não diria que o leão comendo a zebra é o amor acontecendo. Não, é a vida. É a vida. Eu falo que é a manifestação da vida. Então a manifestação da vida é o amor. Eu tô trazendo essa forma. Puta que pariu. Poética, tá? Coitado desse Mas rapaz. eu olho, o meu filho nasce, eu pego no colo pela primeira vez, sinto um sentimento que eu jamais havia sentido no peito. Cara, da onde veio esse sentimento? Esse amor. Por esse bebê eu vivo e morro todos os dias da minha vida. Isso é sacrificial. Tá bom, então isso é o natural, isso deveria ser o natural. Mas eu percebo não amor na existência. Agora, tu já reparou que o único ser que não ama é o homem? Em que aspecto você disse? Porque Objetivamente. é que você acabou de mostrar várias. Não, então eu não sei. Ele já contradisse ele mesmo. Ele disse que o único ser que não ama é o homem. O homem ama sim. Ama sim. Ama sim. Se ele tem na natureza dele amar, eu amo meus filhos, eu amo meu neto, eu amo minha vida, eu amo muita coisa. Mas eu sei que o ser humano ele pode ser o ser que tem a forma mais rústica de amar, talvez. Pode ser o ser também que seja mais cruel do que qualquer outro ser, tudo bem. Vai dizer que o homem não ama. Ah, quando fala essa questão amar, gente, amar ou não amar, essa essência viria de um Deus. O Jason Ferrer fez um vídeo mostrando numa folha de papel que se Deus de fato existir, de onde vem a influência do mal?
De onde vem a influência do mal? Vem de onde? Porque se o mal é coisa ruim, não era para existir em lugar nenhum, não era para sair de fonte nenhuma. Porque se teria que sair de Deus. E se saiu de Deus, Deus é mau, e está escrito no livro que ele mesmo que cria o mal, então ele é mau, mais do que bom. Quer ver, por exemplo, um chefe do tráfico? Você acha que o chefe do tráfico, ele tendo um filho, ele não ama o filho dele? Ele ama o filho dele. Mas para a sociedade ele é o quê? Ele é um cara bom ou um cara mau? Para a justiça ele é o quê? Porque ele é chefe do tráfico. E o tráfico movimenta drogas. E drogas destroem vidas. Para a justiça ele é mau. Mas tem um períodozinho que ele tem amor. Que ele ama o filho dele. Tem uma coisa nele que ele vai ter essência. Não tem como ele não amar. Ele protege alguém ali que ele ama. A mãe ou qualquer coisa assim. Mas eu fico pensando, se a maldade ela é maior, o ser é do mal. Assim como mesmo o chefe do tráfico amando o seu filho, ou sua mãe, ou alguém da sua família, ou seu pai, para a sociedade ele é mau, porque ele pratica mais o mal do que o amor. Aí eu te pergunto, Deus é a mesma coisa. O Deus que esse povo acredita é a mesma coisa. Se o mal ele impera mais do que o bem, então Deus seria um ser do mal. Tem que acreditar que é um ser do mal. Mas é melhor entender do jeito que a gente entende. A vida é isso aqui, não sabemos como estamos aqui. Muitos mistérios, muito tempo pela frente. E o passado é que vai contar a história. A gente não tem como chegar no passado a não ser através de estudo científico de algumas coisas. Então é o tempo, é evolução, é mutação, é metamorfose, tudo isso contribui para chegar onde chegamos. Então não tem meio termo de ficar atrás de Deus, cara. Não, a vida é isso aqui. Das coisas do próprio homem amando. Aí filho, você tá falando que não. Um pai que pega e rejeita o próprio filho, por exemplo. Então, objetivamente. Eu ia comentar sobre isso. Tem alguns que realmente. Não, objetivamente, o único ser que não ama é o homem. Objetivamente. Não, depende. Você tem animais que você vai ver que ele tem lá os seus filhotes. Tem eu não sei o nome do pássaro. Mas ele vê ali algum com algum. Você vê que ele acabou de dizer que ele ama o filho dele, que ele pergunta, o rapaz aqui que está entrevistando o Toshio, ele pergunta assim, de onde vem esse sentimento? Aí depois ele diz que o único ser que não ama é o homem. Ele contradisse ele mesmo. Ele disse anteriormente que ele ama o filho dele. Agora ele está dizendo que o único ser que não ama é o homem. Você entendeu o que é a mente enrolada do ser humano que quer acreditar em Deus de qualquer jeito? Que quer dar subterfúgio? Infelizmente é isso que a sociedade tem, cara. Tipo de defeitinho? Ele começa a mastigar, mata ele e Mas joga isso fora. é natureza. Então, nós somos natureza. Não, você pensa no que faz. Você pensa seus pensamentos. O bicho não. O que pensa? A gente é tudo instinto. Você pensa sobre os seus pensamentos. Calma, Edson, calma. Calma. Nós pensamos os nossos pensamentos. Nós não apenas pensamos. Você é capaz de dizer não pro seu instinto, cara. Um leão não consegue deixar de comer carne, cara. Não, então depende. Por que não consegue deixar? Tanto que tem uma Deus que ele acredita fez assim. Neurociência sobre questão de a gente ter livre-arbítrio ou não. Não necessariamente a gente consegue deixar de fazer aquilo que faria. E que envolve uma série de outras implicações, até na parte do direito penal, da justiça. Sim. Porque dependendo de como for mesmo, essa parte do livre-arbítrio a gente não teria. A gente acha que tem uma ilusão de livre-arbítrio e não tem. Não tô dizendo sobre o livre-arbítrio. Não, é porque tô você falando falou da que capacidade. Então, não, mas você pode pensar para fazer ou não fazer. Então é um livre-arbítrio. Não, você tem. Não necessariamente. Tô falando que você tá consegue separando dos animais. Não, tô falando que você consegue refletir sobre os seus próprios pensamentos. Veja bem, o cérebro racional, ele nunca vai superar o cérebro emocional. Jamais. Então o cara gordo lá tem que emagrecer. Você pode explicar toda a razão pra ele Ele conseguiu dividir o cérebro racional do emocional. Cara, esse rapaz precisa estudar um pouco de neurociência, né? Tem nada a ver com o que ele falou, não. Nada a ver o que ele falou. E o ser humano, ele pode pensar. E também pode não querer pensar. Isso é dele. O emocional dele também pode estar dentro de um raciocínio de racionalidade. Nós temos emoções, não é porque eu sou ateu que eu não tenho minhas emoções. Quando eu ouço uma história, quando eu vejo uma cena. Mas não é que essas emoções vão
ser diferentes do meu racional. Não, eu vou continuar sendo racional mesmo tendo minhas emoções. Então, você vê, fala coisa com coisa. Nada contra o rapaz aqui, mas infelizmente a crença que ele tem faz ele refutar ele mesmo e a vida. Do porquê, mas ele sabe, mas ele não consegue emagrecer. Por quê? Porque a emoção dele, o cérebro emocional dele é sempre superior e mais forte do que o cérebro racional dele. Não, Inclusive tem na isso, parte de pesquisas que mostram quando a pessoa vai fazer oração ou fazer a sua conversa com o Deus que ela acredita, Isso. a parte realmente que é ativada é desse cérebro emocional, o sistema Isso. límbico e o córtex pré-frontal. Não existe dois cérebros. O cérebro é um só. Neurocientificamente falando, que eu tenho estudado isso bastante, o cérebro é um só. Só que o cérebro tem suas funções. Tem as suas dopaminas, suas serotoninas, seus cortisols, busca suas recompensas. Tudo isso acontece no cérebro. Emocional tá ali, dentro das suas buscas de recompensas também. Quando o ser humano chora pela perda de um ente querido, chora emocionalmente, também é uma recompensa que o cérebro está buscando para fazer o ser humano se aliviar daquilo. A única coisa é chorar, é sentir. Nós temos um componente no nosso cérebro chamado de hipocampo, ou hipocampos, tanto faz. Ele que armazena tudo, nosso HD. Os nossos sentimentos estão voltados nisso também. Porque se eu lembro que aconteceu alguma coisa, eu vou chorar. Se eu não lembro, eu não vou chorar. Eu não vou ter sentimento. O hipocampo, ele é o responsável por tudo isso. Então o cérebro é um só, não tem dois. Não tem dois, como ele falou aqui. O cérebro emocional do cérebro racional. Ah, para com isso, vai estudar neurociência, cara. Pré-frontal, esquece. Então essa parte de tomar decisão mais assertiva, ou crítica, Perfeito. pensamento analítico já era. E qual que é a tentativa do homem, então? É exatamente tentar controlar esse lado, que é o quê? Os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, suas memórias, seja o que for. Por quê? Por exemplo, as nossas memórias estão aonde? No passado ou estão agora aqui? O que eu vivi no passado? Quem eu sou? Onde é que está o passado? Tá no Eu só tenho hipocampus agora. que eu falei pra ele. Eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, um eterno hoje. Então, o meu passado me define, as minhas memórias me constroem. O que eu sou? Sou médico, por exemplo. Eu tenho formação. Eu sou médico? Não, eu estou médico. Eu não sou médico. Eu sou além disso. Então, essas coisas é que eu acho, Edson, que fazem a vida ter brilho. E as pessoas podem chamar isso do que elas quiserem. Eu desisti há muito tempo de tentar definir Deus, porque isso pra mim é de uma arrogância absurda. Só que eu acho engraçado, porque eu vejo os debates acontecendo e penso, cara, será que vocês não, às vezes não têm a percepção de que no fundo, vocês acabam falando, obviamente, de maneiras muito distintas, mas a priori tá todo mundo vivendo essa mesma experiência e jornada, só denominando de formas diferentes? É diferente. É diferente. Porque assim, que nem eu até estava comentando que os dados falam coisas diferentes quando você estava comentando de... Agora para eu lembrar vai ser complicado. Eu deixei você ir falando, falei, não vou interromper, mas beleza. Mas você estava mencionando alguma coisa sobre injustiça e outras cositas, mas eu estava falando, não, os dados mostram o contrário, em relação a quem não tem fé, Sim. ou a quem não acredita e tal. Por exemplo, que dados são esses? Só para deixar claro. Até para concatenar com isso que você comentou agora, né? Se você for pegar países onde você tem, onde o pessoal já teve muita fé, Sim. onde o pessoal fez muita besteira em nome da fé, cometeu crimes em nome da fé lá na Europa. E você começa a ver que eles começam a Abandonar a fé. Fala, meu, a gente tá fazendo besteira, vamos parar com isso. Mantém como cultura, é cultural. Isso. Ótimo. Então são países menos religiosos, onde você tem liberdade religiosa, país laico, onde você tem maior número de ateus e de agnósticos, menos crentes, e quem é crente não é religioso. Isso. Nem vai na igreja, as igrejas estão virando academias, Verdade. estão virando bibliotecas, estão virando boates, legal. Então você pode pegar os países do norte da Europa. Ótimo. Esses países são, há anos e anos seguidos, dentro dos rankings, os países mais felizes para você morar. Verdade. São os países que têm maior índice de desenvolvimento humano. Exatamente. São os países onde a corrupção é menor. Não é que não tem corrupção. A corrupção é menor, onde a justiça é maior, onde as pessoas realmente veem propósito, sentido na vida e tudo mais. Aí você para pensar. Peraí, não está tendo Deus ali, basicamente, certo? Ou Deus é visto, não, beleza, estou nem aí para isso daí. Eu vou viver a minha vida
material, só tenho essa cara. vida. Então, na verdade, o pessoal acaba tendo uma vida muito melhor quando você pega os números. Você inverte o barato da questão da estatística. Os países mais crentes, independente da fé, a maior parte é cristão, mas se você for pegar dos muçulmanos, se você pegar dos hindus, índice de desenvolvimento humano vai lá embaixo. Né? Questão de corrupção lá em cima. Aí você vai ver nível de pobreza e dificuldade e violência lá em cima. Aí você fala, ué, mas não tem Deus aí? Não tem a fé? Não tem a religião? Não tem as igrejas? Não tem um suporte espiritual e tal? Por que não acontece? Por que quando a pessoa exatamente ela decide abandonar essas mitologias, ela tem uma vida melhor? Exatamente. Olha só, pessoal, o vídeo tá maravilhoso, mas eu não posso ir até o final aqui. Tem que pegar apenas um pequeno corte aqui do canal do rapaz. Vou deixar o link do canal do rapaz aqui, vou deixar o link do Toshio também para você acompanhar o trabalho dele, se você ainda não acompanhou. Acho que todos que estão aqui já acompanharam. Mas o que o Toshio falou, eu preciso finalizar aqui para finalizar o vídeo. O que ele falou é o seguinte: os países que anteriormente tinham muita fé, tinha mais violência, tinha mais besteira. As pessoas faziam em nome da fé. E a prova disso está aqui no Brasil, né? O Brasil seria o melhor país do mundo, sendo mais de 80% cristão e infelizmente é um dos piores do mundo. Era para ser o melhor país para se morar do mundo. Não ter violência. Violência tá o tempo todo aí. É só você assistir as reportagens ou então na sua própria cidade, as reportagens da sua cidade. Ok? E aí o Edson falou o seguinte, que depois que o pessoal começou na Europa, um exemplo muito grande, começou a perceber que estava fazendo muita besteira em nome da fé, deixaram a fé de lado, ou seja, a religião de lado, a religiosidade, e hoje é bem melhor. Hoje qualquer país da Europa é melhor para viver do que aqui, que as pessoas se preocupam mais com o ser humano, não com fé, com a coisa, com um querer ser melhor do que o outro. Aqui o Brasil tem sido muito violento há muitos anos, ou melhor, há séculos, né? Aqui no Brasil. Eu estava assistindo uma reportagem ontem, eu fui na casa da minha filha levar meu neto que estava aqui em casa, eu fui levar na casa da minha filha, que fica no outro bairro, e estava assistindo uma reportagem que estava acontecendo na Record, no canal de Edir Macedo, mostrando dois atos de violência, ser humano, a câmera mostrando. Claro que eles apagam assim, eles desfocam a imagem, mostrando o rapaz matando a mulher, a moça, a mulher, acho que é ex-esposa ou ex-namorada, de faca. Aí mostrou depois uma cena, outro fazendo com outra mulher. Cara, que coisa absurda, violência o tempo todo. E aquelas pessoas que estão ali, naquele cenário, vítima e também assassino, ali, não são ateus. A mulher já morreu, né? Não tem como ser mais ateia nem religiosa. Mas e o cara? Tá preso, mas pergunta a ele se ele é ateu. A gente faz esse desafio aqui o tempo todo. Pode ir para qualquer presídio de pessoas que mataram de forma brutal, violência, e pergunta se essas pessoas são ateias. Você não vai achar, porque são pessoas desumanas, mas são crentes, acreditam que Deus existe, que vai ter de Deus um perdão, porque pensam assim, ó, vamos matar, eles pensam assim, mas quando chegar na cadeia, a gente vai ter tempo para se arrepender, ler a Bíblia e virar pastor. Tá tudo certo. Se arrependeu, acabou, vai pro céu. Não tem isso, cara, não tem isso. Um abraço ao Edson Toshio, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, todos os racionais do Brasil, parabéns para você também que tem ficado aqui, tem ajudado este canal e os outros canais do Antônio Galvão. O meu trabalho aqui é para conscientizar você a pensar e analisar, não é para tirar da sua fé e da sua religião, e atualizar a sua mente, formatar, faça qualquer coisa aí que possa tirar os vírus das religiões e viver de forma mais humana. Você não tem obrigação nenhuma de adorar nenhum Deus em lugar nenhum. Só isso. Nenhum Deus, você não tem obrigação. Nenhum Deus apareceu para você nem para mim dizendo, olha, tem que me adorar, senão a coisa vai ficar séria. Não, nenhum Deus falou isso. É o ser humano que inventa. E também você não trouxe quando nasceu ali o manual de instrução que você deve fazer da sua vida de um Deus. Ninguém trouxe isso. Então, não tendo isso, viva a sua vida sem religião. É muito mais fácil. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações
Até o próximo vídeo. Atualiza com Antônio Galvão. Tchau, tchau. Atualiza com Antônio Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.